Olá, pessoas, bem-vindas de volta ao nosso canal, canal da Agnes Mato Terapias. Se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Mato Terapias, um espaço holístico e esotérico de práticas integrativas. Na nossa live de hoje, né, estou eu aqui e Luciana Pereira, mas não vamos falar de signo, vamos falar de terapias, porque nós somos terapeutas integrativas. A Mandala da Lu trabalha com terapias integrativas. E nós vamos falar das campanhas existentes do Ministério da Saúde, né, que tem tido umas campanhas bastante interessantes. A gente vai falar especificamente de uma, né? E tem umas campanhas bastante interessantes e eu acho que nós, como terapeutas integrativos, a gente tem que abordar isso, né? Porque é muito importante. Então, falando de abril, né? Estamos aqui falando de abril, a gente teve o Abril Azul, né? Que é a conscientização sobre transtorno do espectro autista. Nós tivemos o Abril Laranja, que foi a conscientização sobre os maus tratos animais, né? Todo mundo sabe que eu sou protetora independente, principalmente de gato, né? Sou gateira, mas eu gosto de outros bichos também. Aí, continuando falando de pessoas, né? Esse abril também tem sobre a conscientização da segurança do paciente no ambiente hospitalar, né? E também em casa, que existem pessoas estão sob cuidados em casa, né? Então a gente tem cuidador, enfermeiro, né? Nós tivemos no dia 7 de abril o Dia Mundial da Saúde, né? Semana da Saúde, que foi de 2 a 7 de abril, né? Que fala sobre a promoção da saúde, qualidade de vida, o foco em atividades físicas, né? Ambientes saudáveis, etc, etc. E reorientação dos serviços de saúde. Temos também a Semana Mundial da Imunização, né? Que começa dia 24, né? Começou dia 24. E dentro disso, o nosso tema será sobre o Abril Verde, que é a campanha de conscientização sobre a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, né? A importância, reforçando a importância da segurança no ambiente de trabalho. E também nós temos algo assim muito importante, que vai ser a reformulação da NR1, né, que vai começar a partir do dia 20 de maio, salvo engano, depois a Luciana me refresca a memória sobre isso, tá? E essa alteração se acrescentou a importância do psicossocial dentro do ambiente de trabalho. Então, nós vamos à vinheta e depois a gente volta. Eu vou, como sempre, deixar uma provocação aqui, depois quem vai nos responder é a nossa querida Luciana. O ambiente de trabalho é um lugar que a gente convive mais, é onde a gente sempre está, né? Então a gente corre risco de trazer coisas de casa para o trabalho e vice-versa. Como está o seu ambiente de trabalho hoje, agora? É um ambiente de trabalho saudável, legal de trabalhar? O que é esse ambiente de trabalho para você? Bora lá para a vinheta e a gente continua com essa provocação. Que é o ambiente de trabalho para você, Luciana? Presente-se. Fala. Olá, olá a todos. Obrigada por essa oportunidade, Rê.
Você fez uma introdução com tantas informações que a minha cabeça Tá mil aí, né? é meio. Começo por onde? Mas quando a gente pensa em ambiente de trabalho, como está o seu ambiente de trabalho, e diante dessa questão da NR1, vai ser a partir do dia 26 de maio, Rê, você pediu para confirmar a data, mas já estão falando que vão postergar isso, talvez para o ano que vem, para que as empresas possam se adequar. De qualquer forma, quando a gente pensa como está o seu ambiente de trabalho, eu acho que a gente pode voltar um pouco, voltar algumas casas nessa história, porque como você está, porque aonde começa uma coisa, né, Rê, como você trouxe para a gente, e termina a outra, porque se você está alinhada, se você tem práticas que fazem com que você esteja da melhor forma, se apresente da melhor forma, o quanto este ambiente ele vai impactar e vice-versa. Agora, quando você pensa, que é o que a gente tem escutado bastante, eu atendo pessoas de diversas áreas de atuação, e o que é recorrente é a questão: eu estou exausto. O ambiente onde eu trabalho ou está doentio. E a pessoa entra num fluxo ali que ela não consegue ter prazeres, ela não consegue sair para poder ter a própria vida. A questão do trabalho acaba refletindo de uma tal maneira que ela não consegue ter ânimo para fazer outras coisas. Então, quando a gente pensa no que essa implantação das empresas sendo responsáveis por este olhar no qual o funcionário está doente, e este ambiente de trabalho que está contribuindo para tudo isso, como é que a gente consegue trabalhar, consegue lidar com tudo isso? Então, quando a gente pensa nessa questão do psicossocial, da saúde mental do teu próprio funcionário, além dessa questão da ajuda profissional, que outras coisas cada um de nós precisa ter em mente, que é nossa responsabilidade, mas que vai contribuir diretamente também para o meu profissional. Então, quando eu penso nisso, o que eu traria? E eu gosto de reforçar sempre. A questão da atividade física, a questão da alimentação, perceber como é que está a qualidade do seu sono, se você tem relacionamentos que são saudáveis, se você consegue ter práticas que te deem prazer, né? Quais são os seus hobbies? Na hora que você está com você, essa presença, né, ela é gostosa, você entende que o mundo está melhor porque você está aqui. Então, eu entendo que nós temos essa responsabilidade conosco, e diante dessas premissas que eu citei, você vai compartilhá-las aonde você estiver. E como nós ficamos muito mais tempo no ambiente de trabalho, logo a tua maior contribuição vai ser neste lugar.
mas o quanto você se percebe como sendo essa pessoa que ajuda ou que só coloca mais lenha na fogueira? Como é que você percebe isso, Rê? Por favor. Estava até lendo aqui uma denominação bem básica, né, do que é saúde, do que é saúde mental. Primeiro, o que é saúde? Eu gosto, assim, desse... Saúde é a energia em movimento. E aí, em contrapartida, a doença é a energia parada, são as cristalizações. Quando a gente pensa em saúde mental, que eu encontrei aqui na internet, assim, bem simples, só para a gente ter uma ideia, para a gente pensar e trazer algumas conjecturas. É o estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Então, quando a gente pensa do indivíduo, então, primeiro as nossas responsabilidades, a nossa lição bem feita, e aí, naturalmente, isso se expande, e aí que nós conseguimos pensar num bem coletivo, nessa contribuição para o coletivo. Mas se as nossas responsabilidades, o que nos compete, não está bem feito, se eu não tenho ânimo para fazer essas coisas, como é que vai ser nessa empresa? Né? O quão no automático a gente está diante de tudo isso? Porque o que eu percebo em relação a muitas pessoas que eu atendo é essa questão de estar muito no automático. Então, tem a síndrome de segunda-feira, que a pessoa já vai para o trabalho se arrastando, rezando para que chegue o final de semana. Aí chega final de semana, eu hiberno, eu não faço nada que seja gostoso, que seja para mim, que contemple essa minha presença, essa minha divina presença, e você entra nesse ciclo de repetições, de robotização. E aí, no meu entendimento, é você estar morto em vida. O que você acha, Rê? E aí você fez uma observação, né, sobre o que é doença, né? Nós estávamos conversando nos bastidores que é o desequilíbrio energético, né? A doença é essa energia parada, né? São essas cristalizações. Energia parada, é um desequilíbrio, é né? Energia em movimento. E aí, o que a gente faz com isso, né? Como terapeuta integrativo, né? E hoje, dando atenção a essa parte psicossomática, a gente sabe que a parte psicossomática envolve muitas coisas, né? Além do ambiente de trabalho, além das pessoas que estão ali, cada pessoa vem com a sua história, com a sua problemática, né? Além disso tudo, envolve muita coisa, né? E se você, né, tem esse problema dessa energia estar parada, de estar estagnada ali, né? Você também está afetando a produtividade daquele pessoal. E pode ser vários fatores também, né? Eu lembro que, né, trabalhei em empresa privada, às vezes a empresa ia fazer demissão, né? Principalmente empresa grande, quando demite é de caminhão, né? 20, 30 de uma vez, e isso acaba impactando muito emocionalmente as pessoas, né? As pessoas têm contas a pagar, um monte de coisas aí, né? Um monte de coisa. E não adianta, né? A gente já tem uma outra visão sistêmica, né? Aí você, é que nem eu falo quando a gente está começando a trabalhar com floral, não adianta falar, mas é assim mesmo, faz parte do fluxo. Vai falar isso para uma pessoa que não tem essa visão de um
todo ainda, a pessoa não consegue nem se observar. Quando ela começa a vir para a terapia, que a gente começa naquelas trocas e falando e perguntando para ela algumas coisas, aí que vai dando uns starts assim, poxa, mas eu nunca parei para pensar nisso, até com a gente mesmo, né? Sim. Tinha coisas que a gente nunca observou. Então, né, as terapias, elas vêm para ajudar nisso. A gente não sabe se vai ser a solução né, de todo o contexto aí, né? Mas que elas ajudam, né? Bastante. Esse entendimento da tua própria responsabilidade nesse processo. Quando você está no ambiente corporativo, e aí, enquanto você estava falando, eu tava lembrando dessa questão da pressão no trabalho. Eu também trabalhei numa empresa que está bem. E a gente trabalhava na área de impostos, então na época de imposto de renda, a gente não conseguia nem se ver direito, assim, tamanho fluxo de trabalho que vinha de ter que fazer o imposto de renda dos clientes lá que a gente tinha, enfim, e, e ter que virar trabalhando final de semana. E era uma pressão tão grande na época, assim, e que eu lembro que tinha algumas vezes que eu ia almoçar com a minha mãe, eu estava tão exausta, que ao invés de comer assim, eu sentava e ficava chorando. E aí a gente leva, assim, para a nossa vida, assim, para outras instâncias, né. Eu estava no primeiro ano da faculdade, eu chegava sempre depois do intervalo, porque era aquele auê de trabalho, e aí eu sentava lá, ficava olhando para a lousa e ficava meio que pensando no que eu ainda tinha que fazer. Aí, resumo da história, de 8 matérias, eu peguei exame em 6, porque eu não tinha, assim, não estava com o corpo presente. Então, qual que era a qualidade que eu tinha naquela coisa além do trabalho? Eu chegava na faculdade, só que eu não desligava das coisas que eu tinha que fazer no trabalho. Então, eu ainda estava no trabalho. E aí você percebe que a tua vida vai passando e você entra nesse automático sem você perceber. Até quando eu fui mandada embora e acabei mudando de carreira, enfim, hoje em dia eu consigo pensar nessa questão profissional, nessa questão do meu trabalho, as escolhas que eu tive que fazer para poder ter qualidade de vida. Só que a grande maioria das pessoas que eu atendo, elas precisam cumprir metas, e são metas cada vez mais insanas. É um grau de pressão tão grande, assim, que a pessoa, mesmo quando elas entram em férias, elas ficam, sei lá, uns 10 dias para conseguir começar a entrar no entendimento, eu estou de férias. Isso sem contar, assim, pessoas que estão de férias, mas agora com essa questão do WhatsApp, não ficam de férias. Então, o quanto isso, dentro das organizações, e a gente pensando nessa implementação da NR1, isso vai ter que ser revisto, porque faz com que você não desligue, você tenha que responder o tempo inteiro. Se você trabalha em multinacional, tem as questões de fuso horário. Então, às vezes, marcam reuniões assim em horários mais estapafúrdios para a gente, e você tem que estar lá. Por quê? Porque você tem que cumprir sua meta. Quando a gente olha para esse ambiente organizacional, independente de qual NR entre,
o quanto essa empresa estará pronta para mudanças, porque vai ter que mexer. E aí, como é que você enxerga isso? Pois é, né? E aí, né, a gente se depara com todos os medos, inseguranças, uma série de bichos, né, e autoconfiança, né, e uma série de coisas aí. E a gente leva isso, né? Por mais que a gente vista várias máscaras sociais, a gente tem outras coisas. A gente não vai entrar aqui em outros aspectos também, né? Que a gente acaba pegando num ambiente de trabalho, né? Mais psicológico, mais, né, até mesmo psiquiátrico. Não vamos entrar nisso, né? Porque senão a gente acaba, não vai ser live, vai ser uma novela, né? A gente não termina. Ou no mínimo mas assim, a gente está querendo chamar a atenção, né? A gente está querendo chamar a atenção, né? Que às vezes a pessoa fala assim, né? Eu vejo muito em atendimento, né? O paciente chega para a gente e fala, eu trabalho num ambiente muito tóxico, né? Aí eu pergunto, o que é um ambiente tóxico para você? E muitas vezes, né, a gente tem que se adaptar, é como se fosse, né, um relacionamento, a gente tem que tentar se adaptar e vestir a camisa. É óbvio, né, que se tá fazendo alguma coisa, aquela empresa está fazendo alguma coisa que é muito contra uma série de princípios e tal, aí você tem que rever, né, quais são os seus princípios. Né? Eu tive um problema o ano passado, graças a Deus, nem vou chamar, né, tive um problema com a nossa companhia elétrica, nós ficamos um mês sem luz lá, né, por um erro deles, nós acabamos, né, teve um problemão, assim, mais ou menos março, que foi chuva, não sei o que, isso foi um prejuízo danado. Aí você ligava, cada hora um atendente vinha com uma história diferente e a gente sabia que era mentira. Teve um dia que eu fiquei lá quase 12, 16 horas esperando, porque eles estavam dizendo que mandava o técnico lá para fazer a religação e não tinha ninguém. Aí eu fiquei lá com a porta aberta, praticamente sentada na calçada. Não apareceu ninguém, é óbvio. Eles diziam, mas o técnico foi, não sei o quê. Aí eu fiz a seguinte pergunta para a atendente quando ela veio, né? Que eu acho que eu peguei uns 40 protocolos, né? Todo dia ligava para encher o saco, eu dei uma de chata mesmo, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta, a menina ficou muda, ela não soube me responder. Eu falei assim, até onde vai o seu princípio para você mentir para sua empresa? Até onde vai? Você acha que isso faz bem para você? Eu falei, porque eu sou uma pessoa que prezo pela honestidade. A partir do momento que alguém viesse pedir para mim mentir, eu já saía fora. Porque se eu continuasse nessa toada, eu falei para ela, com certeza ia ficar doente. Então a gente tem essas coisas de empresas não muito legais, né? Que aí pede para a pessoa não agir de uma forma muito legal, né? Também tem disso, né? Às vezes a gente vê até pessoas que se formam, né? Que queria tá ali, né? Fazer aquela coisa ali e tal, e que sai, né? Uma vez eu fui numa nutricionista que ela estava saindo do ambiente hospitalar e estava atendendo em consultório. Né? E ela quis muito fazer nutrição e trabalhar em hospital, que ela achava muito legal, sabe, você toma dieta para o paciente e tudo mais. Aí, de repente, quando ela se deparou com a realidade do que é um hospital, aí ela, não, esse negócio não é para mim, não.
né? Então, às vezes a pessoa se forma e tal, e ela até falou para mim, né? Ela estava fazendo aquela transição de sair do hospital, ela falou, eu saí fora porque eu já estava ficando doente. Uhum. Porque ela falou, era todo dia uma confusão para que eu tivesse de resolver. Aí ela falou assim, pra você ter uma ideia, Renilde, até briga de cozinheira com copeira eu tinha que separar, pra você ter uma ideia como que é as coisas. Então, assim, era um ambiente hostil onde ela tinha que ficar administrando essa coisa de pessoal e não era para ela, não era do perfil dela. Então, ela resolveu sair. Então, se a pessoa vai resolver sair ou não, isso é outros 500 cruzados. Mas eu acho interessante você identificar, né, o que não está legal ali, né, o porquê não está legal, buscar uma ajuda, uma terapia, porque, né, com essa mudança na NR1, é justamente isso, né, você estava até falando que possivelmente eles vão prolongar aí o prazo para o ano que vem para as empresas se adaptarem, porque diz que é uma das causas de maior número de licença, né? Porque é aquela história, né? A gente pegar lá a história da terapia, vamos usar a terapia floral como exemplo, que fala que por que você adoece? Porque muitas vezes, né você está indo contra algumas coisas da alma. Se a gente levar em conta, se tirar essa parte que eu acho que na época quando ele falou alma era outra coisa, a gente levar em conta que tudo começa no âmbito emocional, e aí você começa a engolir uma série de sapos para o bem conviver, aí chega lá uma hora que você está indo contra tudo e todos os seus princípios, né? Se é uma pessoa, a gente está partindo do princípio de uma pessoa que sabe que é certo e errado. E aí você está indo contra todos os seus princípios, vai chegar uma hora que você vai adoecer. Né? Que vai chegar uma hora que toda essa parte emocional e mental, ele vai se instalar nesse físico. E aí, né, a gente usando aquela linguagem, né, que o corpo fala, por que você está desse jeito? Né? O que você vai fazer para reverter? E aí é onde entram as terapias, as práticas integrativas, né? A gente sabe que no ambiente de trabalho tem muitas empresas que têm a laboral, né? Sim. Tem a parte laboral, e agora vai ter que entrar com essa prática, né? Até, né, eu estava lá no posto de saúde essa semana e vi que tem lá a parte das práticas integrativas, meditação, uma série de coisas interessantes, né? Olha só, quem diria, Que bom, né? né? Eu brinquei com você na hora que você estava relatando que você ficou praticamente sentada na calçada esperando o técnico para ligar a sua luz. Qual que era o nome do filme, né? Então, respondendo, é a espera de um milagre. E aí, pegando um pouco da tua linha de raciocínio sobre essas questões do trabalho, como é que as terapias integrativas podem ser também uma aliada nisso tudo, porque se você traz para a pessoa essa consciência de si, eu nem digo, assim, essa questão do certo ou do errado, mas você vai conseguir fazer você vai conseguir entender qual que é o seu limite. Até onde eu permito e até onde vai ser e a partir de onde vai ser uma invasão no que eu sou. Porque se isso não está bem definido, você com você mesmo, você acaba sendo essa
permissividade. E aí tudo pode. E aí você se sujeita, você se submete. E é claro que a sua mente vai dar desculpas para, você vai ter as suas justificativas. E aí, zoando um pouco, como um sol em Gêmeos, essa questão do certo ou do errado, para mim, depende de que ângulo você está vendo isso tudo. E aí, se você não conhece você, se você não abre essa consciência, no máximo você vai ver aquele ponto para o resto da vida. Todo dia ela faz tudo sempre igual. A partir do momento que você começa a fazer esse trabalho de autoconhecimento, você vai tendo despertares. E isso não quer dizer que seja a salvação da lavoura, que você vai virar uma chave e já vai. É um processo, É um caminho, processo. é um passo a passo. Então, você ter. Eu penso muito nisso. Para que a gente possa, né, ser esse ponto de apoio, a gente precisa também fazer terapia, fazer, né, tomar floral, se abre para várias frentes, porque a gente só pode ajudar as pessoas até onde a gente consegue ir também. Então, se eu não me abro, se eu não tento expandir, se eu não tento abrir aqui meu receptáculo, como é que eu vou conseguir entender o que você tá me trazendo? Então, quando a gente pensa numa técnica, numa prática integrativa, se eu não busco em mim este equilíbrio de corpo, mente e alma, como é que eu vou poder falar para você e isso realmente ser uma verdade? Se eu não consigo fazer, se eu não consigo praticar, como é que eu vou falar para você? Então, eu penso muito nisso, né? Esse cuidado que a gente precisa ter quando a gente tá falando de alma para alma. Muitas vezes, esse falar de alma para alma não quer dizer que precise das palavras, mas a tua própria energia de acolhimento faz com que o outro receba essa energia de cura, para que ele comece no seu próprio processo. Se nós olhamos e se nós entendemos que tudo está interligado, a sua dor é a minha dor. Mas se eu não paro para olhar isso em mim, como é que eu posso fazer qualquer coisa, tomar qualquer medida, saber que eu tenho responsabilidades nisso tudo? Quando trazem, né, a questão, a empresa está tóxica. Olha para você, né? Como é que você está nisso tudo? Você consegue ser diferente do que a empresa está se apresentando? Na maioria das vezes a gente não consegue. A onda vem, a gente toma vários caldos. Quando a gente percebe que Exatamente. Exatamente. Então, é a gente pensar que é um passo a passo, que é um processo, que são sementes que a gente precisa ir, né, plantando, cuidando, e aí é esse jardim interno. Muitas vezes a gente fala, e tal, como a gente é da área holística, a gente escuta bastante, né? Eu fui em tal lugar e eu fiquei péssima. O lugar estava com uma energia horrorosa. E o que te faz pensar que não era a sua energia, que era o lugar? Então, na hora que a gente começa a ter esse olhar da nossa própria responsabilidade nas coisas, né, o quanto eu estou cuidando de mim, o quanto eu estou cuidando
da minha energia, eu estou vendo determinadas coisas e eu estou fazendo esse espelhamento, porque se está me incomodando é justamente onde eu tenho que mexer, e às vezes eu não consigo, daí uma ajuda especializada, e você começa nessa movimentação. É claro que as empresas, por nós ficarmos mais tempo nelas, com esse entendimento e essa ajuda, esse estímulo para que o funcionário vá atrás disso, eu, assim, quero acreditar fortemente que vai ser um passo luminoso para todos nós, porque de verdade a gente precisa olhar para essa nossa dor e não banalizá-la. Exatamente. E outra coisa, né, você falando aí, eu sei que todo um trabalho pela frente, isso não vai se resolver assim da noite para o dia, a gente sabe que é todo um trabalho, todo um desenrolar pela frente, a gente sabe que às vezes é a longo prazo de alguns anos, mas você tem que olhar para esse funcionário em todas as fases dele. Até a gente estava conversando outro dia, quando ele inicia ali, né, na empresa, né, para ele ser recebido ali naquela empresa, naquele setor e tal, tem toda uma fase de adaptação, a gente sabe que tem as experiências de 30 a 90 dias, né, e tal, quando ele já está trabalhando ali, e quando ele vai se aposentar, né? E até, né, quando a gente chegou nessa fase, você falou que faz uma pergunta, né? Quando você pega ali um paciente que está nessa fase aí de, você fala, tá, você vai se aposentar, o que que você vai fazer depois? Uhum. E Não é? se preparar para isso é muito importante. Porque nós temos estatísticas nesse sentido, quantas pessoas elas ficam deprimidas depois que elas se aposentam. Eu conheço muita gente que depois que se aposentou foi fazer outras coisas. Sim, mas também conheço pessoas que não souberam fazer essa transição. Então, Não souberam lidar, eu também conheço, não souberam lidar com isso. Então, são coisas que a gente precisa ter esse olhar e, principalmente, essa humildade conosco. Então, na teoria, a gente até sabe o que a gente precisa. Pior. Pior. Mas quantas vezes a gente se boicota, a gente fica dando desculpa para a gente mesmo, e aí a gente fala que a gente põe a culpa em qualquer um que está passando. Exatamente, é sempre o externo, nunca é o interno, né? Exatamente. Então, como é que a gente pode olhar para esse ambiente de trabalho e o inocentar? Entender que nós precisamos tomar as rédeas para ajudar nessa mudança. Então, se você pensa que a organização ela faz parte de um time ou de uma família, não é contra mim, mas como é que eu posso ajudar para que determinado trabalho seja entregue, para que a pessoa não esteja sobrecarregada? Como é que eu posso fazer a diferença? Parece utopia, mas a gente precisa dar um passo que te impulsiona ao próximo passo. Exatamente. E aí, quando a gente pensa também nessa questão das nossas reatividades, o quanto nós mesmos,
por estarmos nesse automático, a gente acaba intoxicando o que está em volta da gente. Porque às vezes a gente está tão de saco cheio do que está fazendo, você não abre a boca, mas tá aquela blindagem em volta, né? O outro bate que você nem percebe. A placa perigo não se aproxima, está ali e você não está nem sabendo. E isso em várias instâncias, em várias camadas. Enfim, gente, nosso desejo, a nossa provocação aqui no dia de hoje é para que a gente tenha esse olhar primeiro para a gente, porque se a gente começar a tomar medidas para o nosso bem-estar, isso naturalmente vai se refletir no que está em volta. E aí, de novo, eu trago para vocês que é uma coisa que eu trago muito para mim. O mundo está melhor porque eu estou aqui? Se não, o que eu preciso fazer? Como é que eu posso ser esse instrumento? Como é que eu posso realmente me ajudar para poder ajudar? Exatamente. E é isso, né? Eu acho que a gente está aí num momento bem importante, né? Eu acho que é um momento inovador, né? Pelo que a gente tem assistido de palestras, de lives, né? É um momento inovador. E a gente sabe que essa implantação leva tempo, né? Quiçá anos, né? Sim. Mas é interessante estar olhando para isso agora. É bastante interessante. E do outro lado, as pessoas precisam de começar a abrir a cabeça para ver, né, o que eu preciso de fazer para melhorar, né? E eu vejo, né, eu tenho bastante clientes que voltam, né, que quando estão ali numa parte profissional que não está legal, vem buscar terapia, né? Porque já percebeu que a terapia integrativa, né, que é com que nós trabalhamos, é o que dá o norte para ele, que ajudou ele nas decisões e numa série de coisas, né? E até de ver aquele trabalho com uma outra visão, ampliar ali. E pensando nesse futuro, nessa implementação barra implantação, que a gente também possa fazer parte disso. Que nós, como terapeutas integrativas, a gente possa também auxiliar, porque vai ter que ser um trabalho multifuncional. Então, além da questão médica mesmo, que a maioria das empresas tem os convênios, né, enfim, a gente começar a pensar em movimentar também essas parcerias, porque nós temos como contribuir, nós temos como ajudar. Então, que a gente possa também ser inserida nesse novo panorama, porque se você começa a trazer para essas organizações esse olhar do que é integração, eu acho que é um caminho bem assertivo no que realmente a gente precisa para esse equilíbrio. Então vamos movimentar nessa direção e que a gente possa fazer parte dessa ajuda, dessa mudança. Certo, dona Renilde Santos, muito obrigada por mais essa oportunidade. Se vocês quiserem nos contatar, tem os nossos contatos aí. A Rê vai colocar na descrição também, né, Rê? Enfim, a gente gostaria muito de estar junto aí, de fazer parte dessa ajuda e dessa força para o que está por vir.
Muito obrigada. Gratidão, Lu, gratidão pela estimada colaboração e esperamos ser um norte aí para muitas pessoas, né? Precisando de nós, tá aqui na descrição do vídeo, né? Nossos contatos. E é só chamar para a gente ter uma conversa e chegar aí num denominador comum, né? Que tem algum resultado. Certo? Então, gratidão a todos. E até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.